Pois é, por que que os deuses nos deixaram? É uma pergunta que todo tempo estamos fazendo, né? O que houve com essas civilizações todas, da China, da Índia, do Egito, dos Maias? Quando os espanhóis chegaram na América do Sul, que eles encontraram aqueles maias tardios, porque já não eram mais os mais autênticos, os astecas e os incas, eles estavam ocupando prédios que estavam vazios, templos abandonados. Hoje você tem fotografias aéreas mostrando ainda centenas e centenas de pirâmides na América Latina, na América do Sul, né? Na América Central, fotografias de satélites mostrando cidades inteiras cobertas pela mata ainda. Quando os espanhóis chegaram, onde hoje é a cidade do México, lá ao lado as pirâmides estavam cobertas de floresta. Ali era uma outra cidade construída em cima de ruínas maias, ou ninguém sabe de quem. Civilizações. Isso acontece no Egito. O Egito que nós conhecemos, que nós vemos nas enciclopédias, nos faraós, né, dos dinásticos, eles surgiram em cima das ruínas de uma outra civilização egípcia, muito mais avançada. E houve uma decadência dessas civilizações. Em cima dos egípcios, com a influência egípcia, surgiram os gregos, depois os romanos. Nós temos os assírios, os babilônios, os sumérios. Tem um construído em cima do outro, carregando as sobras do que aquela civilização deixou. E aquele período de ouro que os egípcios chamavam de Zep-Tepi, onde os deuses governavam, acabou. Depois vieram os semideuses. Depois, não mais. Depois vieram aqueles que se intitulavam intérpretes da palavra dos deuses, representantes dos deuses. E é isso que nós vamos procurar saber. A resposta não tem. Nós temos algumas hipóteses e vamos falar sobre elas. Eu tinha procurado, falado que ia falar sobre a locomoção dos tic-tacs, né? Ainda não terminei de preparar. Eu estou com algumas charts, né, que eu fiz. Vou mostrar aqui para vocês. Para mostrar como é que esses camaradas devem funcionar, usando, é claro, do eletromagnetismo. Mas eu tirei várias xerox, ainda estou trabalhando nesse projeto, traduzindo os textos, vai demorar um pouquinho, mais uns 2 ou 3 dias, por aí, né? Mas eu estou preparando para fazer. Mas é bom que esse assunto é pertinente que nós estamos falando hoje. E eu futucando os livros que eu tenho aqui, o Secret Chamber, ou a Câmara Secreta, do Robert Bauval, livro de 1998. E ele fala aqui, falando sobre os estudos dos segredos egípcios, né, das sociedades secretas, das irmandades, etc., falando sobre várias escolas de mistérios que existiam no Egito. E na hora que ele fala dos calendários, etc., tem um estudioso chamado Paul Sicton, e que ele publica um artigo sobre a mudança dos polos magnéticos. Estão mudando. Eu morei no Canadá há 10 anos. Nesse período ele mudou pra caramba. Ele estava dentro da Baía de Hudson e depois está em direção à Groenlândia. E está avançando muito rápido. E os cientistas estão espantados com isso. E ele fala aqui, em 1998, que uma provável mudança dos polos magnéticos total aconteceria em 2030. 2030. Não é à toa que eles estão atrás dessa data, né? Tem um outro documento falando sobre isso, hindu, vem da Índia, falando da Kali Yuga. O final da Kali Yuga seria por volta de 2025. Coincidências demais, né? E não é à toa que essa turma do governo oculto fica tão fixada na data de 2030. Eles querem ter o controle sobre o que vai acontecer. Como dizer assim, não controle sobre o que vai acontecer, mas o controle de danos. Como controlar essa população de 7 bilhões de habitantes diante de umas mudanças que eles não sabem muito bem como vai acontecer. Vamos falar sobre isso. Pois bem, por que os deuses nos deixaram? Todo mundo se mudou. Até Jesus Cristo, né? Tem 2000 anos. Krishna. Bom, tem um cronograma dos ciclos de Yuga, que são as eras que são descritas na religião hindu,
na filosofia hindu, que a religião hindu já que é igual ao cristianismo, foi mudando, né? A mais antiga, a original, é a filosófica, que cria toda a filosofia hindu, que depois foi sendo corrompida ao longo dos séculos e milênios. A sequência de ciclos de yugas leva ao início da Idade de Ouro, que seria por volta de 12.676 anos antes de Cristo, mais de 14.500 anos antes da nossa era de presente. Isso quando a constelação de Ursa Maior estava do Nakshatra Shravana. A Ursa Maior avançará 3 nakshatras em cada yuga devido a um período de transição de 300 anos. Envolve muita matemática. Eu pulei muita coisa que fala sobre a matemática para poder deixar numa linguagem mais simples. Isso concorda com a tradição indiana, pois o Mahabharata, que é o maior romance épico do planeta, menciona que na antiga tradição do Shravarana Nakshatra, recebeu o primeiro lugar no ciclo de Nakshatra. Né? O Mahabharata menciona isso. A linha de tempo indica que o Kali Yuga ascendente, que é a época atual que nós estamos, vai terminar por volta de 2025. 2025, 2030, não é? Depende da maneira que se faz o calendário. A plena manifestação do próximo Yuga, o ascendente Devapara Yuga, vai ocorrer do ano 2325 d.C., após um período de transição de 300 anos. A ascendente Depavara Yuga será seguida por mais de 2 yugas, a ascendente Tetra Yuga e a Treta Yuga e a ascendente Satya Yuga, que completarão o ciclo ascendente de 12.000 anos, que também é citado em várias civilizações, esse período cíclico de 12.000 anos. O texto sânscrito Brahma Vaivarta Purana descreve um diálogo entre o Senhor Krishna e a deusa do Ganges, né? Deusa Ganges. Lá, Krishna diz que depois de 5.000 anos de Kali Yuga, haverá o alvorecer de uma nova idade, uma idade de ouro que durará 10.000 anos. Esse texto está no texto 50 e texto 59. Isso pode ser imediatamente entendido no contexto da linha de tempo do ciclo Yuga, de que nós estamos falando aqui. Né? Agora nós estamos quase terminando o Kali Yuga, quase 5.700 anos desde o seu início, no ano 3.676 a.C. Ao fim do Kali Yuga, será seguido por mais 3 yugas, abrangendo 9.000 anos antes que o ciclo ascendente termine. Então nós temos algumas evidências aí, até arqueológicas e históricas, né? De acordo com o ciclo, com a doutrina dos ciclos de yugas, o período de transição entre yugas estão sempre associados a um colapso mundial das civilizações. Estamos falando aí de 2025, 2030, né? Colapso mundial das civilizações e catástrofes ambientais severas que praticamente apagam todos os vestígios de qualquer civilização humana. Falando nisso, está chegando a tempestade aqui, já chegou o aviso. Olha o vento lá fora, a planta está balançando, daqui a pouco eu vou lá retirar. Porque entra aqui, venta pra caramba. A Holanda não tem morro. É planinha. Quando não é abaixo do nível do mar. Onde eu moro agora, estou morando aqui, é aterro. Então estamos abaixo do nível do mar. Tem grandes diques, a Holanda, fantásticos, que funcionam, viu? Não é igual no Brasil, não. Esse do Rio Grande, aí de Santa Catarina. Aqui, se falhar, acaba a Holanda. A coisa é muito séria aqui. O controle dos diques aqui é muito sério. Vamos lá. Então, nós estamos vendo que, praticamente, esses ciclos apagam uma civilização e começa outra com sobrevivente. A nova civilização que surge na nova Yuga, ela é liderada por alguns poucos sobreviventes do cataclismo que carregam consigo os conhecimentos técnicos e espirituais da época anterior. Eu tenho repetido isso várias vezes, porque aconteceu egípcios, com os maias, astecas, incas, etc. Com os polinésios, com a turma da Indonésia, com a China, sumérios. Em muitas fontes antigas nos falam do enigmático grupo dos 7 sábios. Todo lugar tem, que é o Saptarsi, que aparece no início de cada yuga e promulgam as artes da civilização. Sempre aparecem os 7 sábios, mensageiros dos deuses ou os próprios deuses, que vão ajudar na recuperação da civilização. Tem um momento em que esses deuses vão embora, porque a Terra é um planeta instável, geologicamente. O tempo todo, vimos agora. Terremoto, Marrocos. Você tremeu até a Itália. A Itália já sofreu vários terremotos, temos vulcões na Itália. Tem o Etna. Na Europa tem vulcões.
Todos eles, de vez em quando, ficam nervosos. O Brasil não tem, mas em compensação, uau. Muitas fontes antigas, então, nos falam desses 7 sábios. E ensinam tudo de novo a civilização com o resto de alguma tecnologia que sempre sobra. Então nós encontramos esses mitos em todo o mundo, da Suméria, Índia, Polinésia, América do Sul, América do Norte. Eles possuíam sabedoria e poder infinitos e podiam viajar na terra, na água e assumir várias formas à vontade. Também temos várias histórias. Esses seres eram Advanced Beings. Então, eles eram os sobreviventes da Yuga anterior, ou então visitantes do espaço sideral, ou de uma outra dimensão. As opiniões divergem sobre esse ponto e, mais certamente, nenhuma das opiniões pode ser descartada. Já falei, tanto vale a hipótese extraterrestre, a hipótese interdimensional, ou as duas juntas. Então, não temos aí. As opiniões vão divergir sobre esse ponto, nenhuma delas pode ser descartada, e, de qualquer forma, o ponto principal é que os períodos de transição entre essas yugas devem necessariamente se correlacionar com os graves eventos cataclísmicos que afetam regularmente o nosso planeta, conforme refletido nos registros arqueológicos. São Young Dryas, etc. E existem registros geológicos incríveis, fotografias incríveis, botando essa gigantesca inundação que aconteceu em vários pontos do planeta, de maneiras diferentes, elevação de terras, e outras estão submersas. Isso já está registrado, tem uma escola acadêmica que já está aceitando isso. Então nós vemos a sequência de yugas, ela se relaciona com esses eventos. Esse evento com uma incrível precisão, porque os antigos já escreviam isso nas pedras, nas tradições orais. Né? Então nós temos esses registros em várias civilizações, em vários calendários de tradições antigas, que a academia faz tudo para esconder. O primeiro período de transição no ciclo de yugas, descendentes, né, de 12 mil anos, é o período de 300 anos do final da Idade do Ouro, que seria 9.000 a 9.976 anos antes de Cristo. Né? E esse é o momento em que a última idade do gelo chegou ao fim súbito. Também foi rápido. Pum! De repente começa a explodir Egito, Suméria, de uma hora para outra. Então o clima tornou-se muito quente, muito rápido, muito abruptamente. E várias espécies de grandes mamíferos, como o mamute, entre outros, foram extintas. Vários estudos científicos mostram que uma devastadora inundação global ocorreu por volta do ano 9600 a.C. Muitos pesquisadores já trabalham direto com essa data. Tem o Graham Hancock, né? Tem ele escreveu um livro chamado Underworld, o mundo subterrâneo, os mistérios que envolvem a origem da nossa civilização. Tem vários livros sobre isso, já tem vários. Missing Lands, DNA of the Gods, The Children of the Sun, Fly Serpents and Dragons, Magicians of the Gods. Vários. Tem o Children of the Sun, que foi escrito em 1929, fala sobre isso também. E como essas civilizações são apagadas e totalmente apagadas. Né? E isso está exatamente descrito aí. Na Grécia nós temos no Timeu, ele relata, em Platão fala da mítica ilha da Atlântida, que foi engolida pelo mar em um único dia e noite, por volta do ano 9600 a.C. Esse evento também foi registrado nos mitos do dilúvio de muitas culturas antigas, né? Na China, Nuvá, não é Nuvá. Tem o Noa na Amazônia, né? E todos eles falam de enormes paredes de água que submergeram toda a terra até o cume das montanhas, acompanhados de fortes chuvas, bolas de fogo do céu, frio intenso e longos períodos de escuridão. Na tradição da Índia, esse dilúvio ocorreu no final da Satya Yuga, da Idade de Ouro, e os sobreviventes desse grande dilúvio, um deles foi Manu, o progenitor da humanidade que se coloca à frente da genealogia dos reis hindus. E o que poderia ter levado a esse repentino dilúvio mundial? Bom, o arqueólogo Bruce Mass, do Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, nos Estados Unidos, examinou uma amostra de 175 mitos diferentes de dilúvio.
e ao redor do mundo. E ele concluiu que os aspectos ambientais descritos nesses eventos, que também são consistentes com os dados arqueológicos e são consistentes com os dados geofísicos, ele acha que tudo isso foi precipitado por um impacto destrutivo de um cometa no oceano, pode ter sido o Chicxulub, lá no México. Em 2008, uma equipe de geólogos dinamarqueses do Instituto Niels Bohr, do NBI, em Copenhague, estudou os dados fundamentais do gelo da Groenlândia e concluiu que a era do gelo terminou exatamente em 9.703 a.C. Bate com as tradições hindus. O pesquisador Johan Peter Stephenson disse o seguinte: na transição da era do gelo para o nosso atual período interglacial quente, a mudança climática foi tão repentina que parece que um botão foi pressionado. Incrível, não é? E as coisas continuam. Tem vários artigos, eu separei outro aqui agora também, de uma pesquisa dinamarquesa. Diz que mais recentemente, em 2012, uma equipe internacional de cientistas concluiu que a Terra foi bombardeada por uma tempestade de meteoros há quase 12 mil anos. Mais uma vez. Efetivamente encerrando a Era do Gelo e levando ao fim uma civilização pré-histórica e a extinção de muitas espécies animais. É interessante notar que a data de 9.703 a.C. para a mudança climática repentina cai dentro do período de transição de 300 anos no final da Idade de Ouro, que é de 9.976 a.C. a 9.676. E como tal fornece a primeira grande validação da linha de tempo do ciclo de Yugas, né, que nós estamos falando aqui. O período de transição de 3.000 anos entre o Treta Yuga, Idade da Prata, e o Dvapara Yuga, Idade do Bronze, também coincide com um evento ambiental significativo, que é a catástrofe do Mar Negro, que foi recentemente datado em 6.700 a.C. Mar Negro costumava ser um lago de água doce, dá uma olhadinha no mapa, eu vou ver se coloco no final do vídeo. Isso é até o Mediterrâneo. Ele foi aumentado pelo derretimento das águas glaciais, como se fosse um rompimento de uma represa natural, né, que passou pelo Estreito de Bósforo, que fica onde hoje é a Turquia. É um lugar estratégico, onde ficou Troia. Não era a Turquia na época, era a Grécia. Antes da Grécia era outra civilização. E ali é a fronteira entre o Oriente e o Ocidente, entre a Ásia e a Europa. Lindo lugar, eu já estive lá, é fascinante. Estreito de Bósforo, por ali, por aquele gargalo, a água entrou de roldão ali. E isso elevou os níveis de água do Mar Negro em várias centenas de metros, inundou cerca de 100.000 quilômetros quadrados de terra e expandiu consideravelmente a costa do Mar Negro, em cerca de 30%. Eu visitei na Turquia cidades submersas. Existem várias, uma região perto de Kaş, é uma vila maravilhosa, a vila de Kaş. É fantástico, já no Mediterrâneo você vê cidades inteiras lá embaixo, casas embaixo. Isso elevou os níveis da água do mar vários metros, e esse evento mudou fundamentalmente o curso da civilização no sudeste da Europa e na Anatólia Ocidental, onde hoje é a Turquia. Terra dos Sumérios, de onde começou, onde tudo começou, de onde veio o trigo, das montanhas, depois que as águas baixaram, e por aí vai. Grandes inundações semelhantes. Para o chá. Chá mesmo, com limão e mel. Grandes inundações semelhantes estavam ocorrendo em muitas partes do mundo, acontecendo de forma diferente, à medida que enormes lagos glaciais inchados pelas águas do gelo derretido romperam suas plataformas de gelo e correram para as áreas vizinhas. No seu livro Underworld, Graham Hancock descreve alguns dos terríveis eventos que devastaram o planeta durante esse período. Em algum momento entre 6.900 a.C. e 6.200, a calota do gelo Laurentian se desintegrou na Baía de Hudson, lá no Canadá, no norte do Canadá. Uma enorme quantidade de água glacial do interior do lago Agassiz, Ojibwa, descarregou-se no Mar de Labrador. E provavelmente foi a maior inundação no período quaternário, que pode ter sozinha aumentado o nível global do mar em 0,5 metro, que é coisa pra caramba. Se aumentar 0,5 metro, a Holanda desaparece. Então, os períodos entre 7.000 e 6.000 a.C. também se caracterizaram pela manifestação
gigantescos terremotos aqui na Europa, no norte da Suécia, e alguns desses terremotos desencadearam ondas terrestres de 10 metros de altura, conhecidas como ondas de maré de rocha. Como o solo fica como uma onda. Tem fotografias mostrando as ondas em camadas, né? O solo se remexe. Quem já teve num terremoto, eu já tive em Hong Kong, num 5,6, é um negócio impressionante. A terra balança como se tivesse uma onda. Você, na mesma hora, fica meio tonto, dá uma sensação de enjoo no estômago. Eu estava indo embarcando para a ilha de Lantau. Nessa época, eu estava com a minha sobrinha, minha irmã, que morava lá. E aconteceu esse terremoto, que é muito estranho, porque durou poucos segundos. Mas a sensação de terror, porque você fica tonto, dá uma tonteira, um enjoo, as pessoas botam a mão no peito, rapidamente já se colocaram nas posições de saída, porque já estão habituados, são treinados, né? E passou, foi rápido, foi um 5,6 naquela época. É assustador, eu não tenho para onde ir. Então é provável que essa cadeia global de eventos cataclismos durante esse período de transição possa ter sido desencadeada por uma única causa subjacente que ainda precisa ser determinada, né? A catástrofe do Mar Negro, por exemplo. O Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu, ele passou por um estreito desfiladeiro, que agora é conhecido como Estreito de Bósforo, como eu falei com vocês, e derramou-se no Mar Negro, né? Cujo nível da água estava 80 metros abaixo do nível atual, do nível do mar. Então foi uma cachoeira, né? Imagina o nível de destruição. E tem algumas fontes da NASA mostrando fotografias aéreas da NASA. Nesse ponto a NASA trabalha bem, mostrando essas áreas que foram... Você vê o espaço como se uma gigantesca onda entrasse por ali. Então isso é uma das hipóteses. Nós temos várias. Vamos continuar a falar sobre isso, sobre as Drias, e como é que elas estão registradas nos monumentos antigos, em Göbekli Tepe, no Egito, na Suméria, em várias ruínas. Entre os maias, eles já falavam sobre isso. Entre os índios americanos, entre os índios brasileiros, todo mundo tem uma tradição dessa grande inundação. Barra pesada, né? Nosso planeta é um planeta vivo, é Gaia. Isso aí, pessoal. Por hoje, chega. Eu estou mostrando a vocês aí no final do vídeo imagens da cidadezinha que se vê aqui da minha varanda. Eu vejo a torre da igreja. Eu fui lá passear anteontem. E é muito linda. Então vocês vão ter aí as imagens de uma cidadezinha pequena, pequenininha, dentro da zona rural. Ela é cercada de fazendas. É onde eu moro agora. É um lugar muito bonito, muito tranquilo. E não é só o James Morrison que tem múmias, não. Eu também tenho. A minha cabeçuda. Pois é. A minha mãe dizia que eu tinha cabeça grande, era um cabeçudo. Muita gente sabe, você é um cabeção, né? Quando a gente fazia alguma cagada. Pois é. Essa raça de crânios alongados existiu por todo o planeta. Também vamos falar sobre elas na sequência dos vídeos, ok? Um grande abraço meu da Magdalena. Fiquem na paz, se cuidem. Tudo que nós estamos vendo e assistindo faz parte da dinâmica da vida. Desse ciclo. De um ciclo para o outro. Na eterna jornada por esse universo fantástico, um universo maravilhoso. A aventura só começou. Aqui é apenas uma passagem. Um abração. Até lá.
Pois é, uma cidadezinha pequena, tranquila, num sábado, sem movimento, nem parece que nós moramos num planeta tão confuso, não é? Seria tão bom que o mundo fosse assim. Aí nós vamos à ponte, são várias pontes, a Holanda toda cheia dessas pontes, o cara que controla a ponte levadiça, é dono da lojinha ali do lado da boutique, ele é que vai levantar a ponte para que os barcos passem. Eles têm um controle sobre isso. Toda a Holanda é assim. Algumas pontes maiores têm um controle mais rígido, tem hora marcada, quem interrompe o trânsito. Mas isso aí, vocês estão vendo como é que funciona. É muito legal, é muito bom. E todo mundo se conhece, se fala. Aí nós temos a Magdalena na fiscalização. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.